É um vídeo de 5 minutos e é muito bom. Depois nós vamos assisti-lo. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versículos 11 e 12. Zacarias 9, versículos 11 e 12. O tema da mensagem dessa noite é: leve para a sua casa a esperança. Eu quero terminar esse ano trazendo uma palavra de esperança para você. Você sabe, se nós assistirmos os jornais, os noticiários, lermos os jornais, nós ficaremos muito tensos. Eles nos farão pensar que nós estamos sendo governados por um doido, irresponsável. Eles nos farão pensar que o mundo está acabando, doente, e que não há esperança. Que a cada vez que uma cepa nova desse vírus surge, mais próxima está a morte. Se você for assistir os noticiários e ouvir os comentaristas da chamada grande mídia, você vai ficar com o coração apertado. Você sabe, no começo do ano passado, da pandemia, a gente decidiu lá em casa que a gente não ia assistir determinados noticiários. Não iríamos. Porque uma mensagem de desespero, ela é muito forte. Ela tem um poder muito grande. Você não deveria menosprezar o que eu estou falando. Você sabe, na travessia do povo de Israel pelo deserto, logo que eles saíram do Egito, eles pararam num lugar chamado Cades Barneia e mandaram 12 espias para espiar, para verificar a terra prometida. E é interessante, eu estava estudando recentemente sobre estes espiões que foram enviados, e não foi ideia de Deus, não foi Deus que mandou. Eu sei que se você ler em Êxodo, vai parecer que Deus mandou, e que Moisés aprovou, mas se você ler a passagem em Deuteronômio, você vai perceber que o povo exigiu. O povo queria saber das notícias. O povo pressionou Moisés e falou com aqueles argumentos que são muito plausíveis, parecem ser muito lógicos. O povo chegou para Moisés e falou: olha, nós vamos entrar e vamos dominar a terra, o Senhor nos trouxe até aqui. Você sabe, nós temos fé, nós somos os herdeiros de Abraão, o Senhor nos tirou do Egito, basta nós possuirmos a terra, nós vamos conseguir. Mas permita, Moisés, que a gente faça uma expedição com os 12 líderes de cada, um de cada tribo, os 12 principais líderes do povo, e a gente vai observar a terra para nós descobrirmos quais as melhores estratégias. Qual o melhor lugar para a gente entrar, qual que é a parte do rio que a gente deve atravessar, que é mais fácil para o povo todo passar. A gente só quer identificar como que nós vamos lutar. Você sabe, nós temos fé. Afinal, eu sou crente, eu sou membro da igreja, sou crente há muitos anos. Eu estou imaginando uma conversa entre os líderes de Israel, contextualizada nos nossos dias. Você entendeu isso? Então imaginando eles chegando para Moisés e falando: não, sou crente, você sabe, eu não sou de me levar, eu não me deixo levar, minha fé está muito bem fundamentada, eu não me deixo levar por más notícias, eu creio em Jesus, eu tenho experiências poderosas com Deus, contextualizando o argumento dos 12 espias. E Moisés achou que era razoável. Você sabe, o diabo, ele nunca chega para nós falando a sua real intenção. Nunca.
Ele nunca chega para você e te desafia dizendo o seguinte: agora eu vou te destruir, você vai ver, eu vou preparar uma situação de tentação na sua vida e você não vai conseguir resistir e você vai cair. Ele nunca faz isso. Ele nunca fala: olha, agora que você está firme na igreja, eu vou apresentar para você uma pessoa e eu vou testar se você realmente é fiel, e eu vou apresentar essa pessoa para você e vai parecer tão bom que você vai cair. Não, ele não faz isso. Ele faz o contrário. Ele fala: puxa, você é forte mesmo, hein? Olha, você não cai. Com você eu não vou nem tentar. Não, com você eu já perdi a esperança com você. Você é forte demais. Você tem muita experiência. Você conhece muito a Bíblia. Você conhece muito, tem muita experiência com Deus. Você lembra daquelas profecias? Você tem palavra na tua vida, hein? Não, com você eu não vou nem me meter a besta. Não vou fazer nada com você. Ele não faz isso. Ele vai com argumentos sutis. E desarma. E abre a nossa guarda. Moisés teve a guarda aberta. E aí falou para os espias: vão lá, vão verificar. E os 12 foram. E olharam. E a terra era maravilhosa. Eles compraram um cacho de uva, que de tão grande tinham que trazer em 2. Um cacho de uva, que parecia uma parreira inteira. Grande. Uma terra da qual manava leite e mel. Só que junto com a beleza da terra e com a prosperidade que a terra apresentava, vinha também um problema. E esse problema foi inescapável para eles. Eles falaram: olha, a terra é boa, mas lá moram gigantes. Gigantes contra os quais nós não temos como lutar. Gigantes que nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Eles nem se darão ao trabalho de lutar conosco, eles só nos pisarão. Exército? Não. Apenas com uma raspada de pé no chão, eles já nos derrotarão. Foi esse o relatório dos espias, 10 espias que vieram. Notícias ruins, tragédias. O que aconteceu com o povo? Moisés ouviu aquilo, mas ele confiava na palavra de Deus. Só que o povo teve o seu coração desmaiado. O coração do povo desfaleceu. O povo ficou em choque. Você sabe que aparece nessa experiência, está lá em Deuteronômio isso, uma palavra muito forte. Você sabe o que o povo disse a respeito de Deus? Os irmãos estão prestando atenção em mim? É muito importante que você ouça e absorva o que eu estou falando. O povo falou assim: Deus nos trouxe aqui para nós morrermos nas mãos do inimigo, porque o Senhor tem ódio de nós. Deus tem ódio de nós. Está escrito literalmente isso na sua Bíblia. Deus tem ódio. Nós não falamos hoje, nós que estamos na vida comum da igreja, nós não falamos que Deus tem ódio de nós com essas palavras, nós falamos de outras maneiras. Nós falamos assim: comigo eu sabia que não ia dar certo, comigo as coisas nunca dão certo. Tudo para mim é difícil. Eu não vou escrever nenhum alvo para esse ano, porque os que eu tenho escrito já há alguns anos, nenhum deles eu alcancei. Não, eu já me dou por satisfeito só de ter vida, tá bom. Não tenho nenhum alvo. É uma maneira diferente de falar que Deus odeia. O medo religioso faz a pessoa pensar: não vou falar que Deus me odeia, porque senão ele fica ofendido, aí o que está ruim fica pior. Se eu falar que Deus me odeia, e ele não gostar, aí é que a situação piora de vez. Então não vou nem falar isso, mas eu falo de outras maneiras. Eu falo: por determinadas coisas não adianta orar. Se o problema é muito grave, eu não vou orar porque Deus não me ouve. Eu vou pedir para os presbíteros da igreja orarem.
Eu vou pedir para o pastor, supostamente, aquele que tem maior unção, supostamente. Porque tem alguns problemas que eu mesmo não posso orar. Determinadas coisas, a gente nem ora. Você sabe que a gente é tão impregnado com esse pensamento, que dependendo do diagnóstico médico, o próprio médico fala para você, agora você tem fé? Porque agora é só um milagre. Sempre foi só um milagre, sempre foi. Ou alguém pensa aqui que foi você que... nós temos a capacidade de manter nossa saúde. Não, sempre foi. Mas os portadores de más notícias falam e aterrorizam. E falam, não, se você tem fé, agora é hora de você buscar aí na sua religião. Porque agora é só um milagre, ou seja, se eu preciso de Deus para me ajudar, então morri. Porque Ele tem ódio de mim. Como o povo de Israel falou. Eu sei que falar que Ele tem ódio de mim choca você. Você fica chocado, você fala, não pastor, nunca pensei isso. Então eu vou mudar o termo. Você fala, Deus me resiste porque eu não sou perfeito. Eu não sou bom o suficiente. Ele sabe meus defeitos. Eu não mereço receber nada. As orações que eu faço, muitas vezes eu tenho a impressão que elas sobem, batem no teto e caem no chão. Eu ouço até o barulho delas caindo no chão. Você sabe, eu vou para o culto e eu respondo a apelos, vou lá na frente e as pessoas oram por mim, mas as coisas não mudam. Porque a esperança é roubada. A esperança é levada embora por causa de más notícias, portadores de más notícias. Então o meu desejo nesse final de ano, início do ano de 2022, é que você alimente no teu coração uma verdade. Deus é bom. Tem bons pensamentos a seu respeito. Não tem por que Ele não te abençoar. Não tem por que Ele não te proteger. Não tem por que Ele permitir que a desgraça caia sobre a tua vida. Não tem por quê. Eu sei que a sua mente racional, a sua mente que observa tudo com cautela, vai falar assim, pastor, mas os problemas fazem parte da vida. Nós não viveremos num mar de rosas, pastor. Você está fazendo falsas promessas para a igreja, pastor. Não, irmão, sabe o que eu estou te falando? Eu estou te falando que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Dias maus acontecem de fato. Eu passei 6 meses doente esse ano. Pensei que ia morrer. Você sabe, teve um período lá no hospital que eu desidratei, fiquei estava perdendo muita... Eu perdi massa, eu não perdi gordura. A gordura está toda aqui, mas eu perdi massa, emagreci muito porque perdi massa. E aí as enfermeiras não achavam minhas veias. E cada vez que iam fazer exame, coletava exame um dia sim, um dia não. A cada 2 dias coletava exame. E os antibióticos que eu tomava era todo por veia. Até no pé tentaram encontrar veia. Aqui no ossinho, aqui, ó, pior dor que eu já senti na minha vida. Tudo quanto é lugar. E tinha vezes que eu passava ali 10, 15 minutos sendo furado. 9 vezes, 10 vezes. Teve uma abençoada, tadinha. Teve uma abençoada que ela enfiou a agulha. E aí ela não achou. E ela ficou procurando lá dentro, assim, ó. Cavucando. Aqui nesse braço. Aqui assim. Ou foi nesse, um dos dois. E ela cavucava assim, ó. Quando chegava a hora, teve uma hora que eles vinham de pelotão. As enfermeiras vinham de pelotão. Chegou um momento que eles chamavam enfermeiros de outro lugar, de outra ala.
Teve uma vez que a enfermeira-chefe lá falou para mim o seguinte: seu Marcelo, eu tenho que colher teu sangue, mas eu não vou nem tentar. Eu vou chamar o pessoal do laboratório para vir direto aqui. Aí eu falei, tá bom, vou chamar. Aí chegou a moça, chegou 3. Eu pensei, nossa, agora eles vão me amarrar na cama. Nesse dia, Regina até saiu de perto, a Regina estava comigo. Você estava comigo nesse dia? A Regina estava comigo no quarto, ela até saiu, foi andar. Nesse dia foi o pior. Foi mais de meia hora tentando pegar e procurando em tudo quanto é lugar. E aí eles falaram, nós vamos te levar para o centro cirúrgico, vamos fazer aqui, cortar aqui. Eu falei, não quero. Nessa hora, quando a dor é muito intensa, e no meu caso foi dor física mesmo. Quando a dor é muito intensa, eu vou confessar para você. Você sabe, eu jamais subo aqui e tento passar uma coisa que eu não sou. Jamais. Nessa hora eu confesso para você que eu questionei. Eu falei, Deus, onde o Senhor está? Deus, eu já confessei, já criei, confessei, já declarei, já usei todos os versículos que eu posso falar de bênção, e não mudou. Deus, onde o Senhor está? Por que esse trem não está dando certo? Bateu uma angústia. Irmão, eu não sei se você já sentiu isso. Eu não sei se você já sentiu isso. Mas tem uma dor que é maior do que a dor física. É a dor da decepção. Você concorda comigo, será? Quando eu estava lá à mercê daquelas enfermeiras, e depois de orar, a Regina estava lá fora, estava orando. Senhor, em nome de Jesus, faça a chaveia. Irmão, tem 6 litros de sangue aqui dentro. É muito sangue, por que não encontra? Eu não estava com o braço tão gordinho mais, não, estava para a chaveia. Por que não encontra? Nessa hora que você ora e a resposta não vem, meu coração ficou tão apertado que a decepção bateu na porta. A decepção bateu na porta, eu sabia que era ela. Ela não falou, ela não anunciou, ela não chamou no interfone, ela não mandou recado. Eu só senti o cheiro dela. A decepção bateu na porta, eu falei comigo mesmo, se eu abrir ela entra. E eu me torno um profissional da fé. Que prego coisas que eu não acredito mais. Se eu abrir a porta da decepção, da tristeza, do desapontamento com Deus, acabou para mim. E aí, como por um milagre, acharam a bendita. Tiraram lá os 4 tubos, eu não sei para que tanto tubo. Tiraram lá os 4 tubos que tinham que tirar. E aí eles foram embora e sobramos eu, Deus e minhas lágrimas. Regina chegou, sentou atrás de mim, me deu a mão, e eu só consegui olhar para frente. O meu choro era doído, era choro de tristeza. Você me entende? Não era choro de dor, era choro de tristeza. E aí nessa hora eu tive que tomar uma decisão, outra. Eu falei, Senhor, se eu deixar que o meu coração se entristeça, é um terreno escorregadio. A decepção não entrou, mas o meu coração está triste. Foi nesse contexto em que eu ouvi aquela música,
bondade de Deus, né? E eu comecei a cantar aquela música. A música que eu gosto era em inglês, então eu não entendo inglês, mas eu sabia que pela legenda era a bondade de Deus. E eu comecei a declamar a letra daquela música pela fé. Você sabe, há alguns anos atrás, uma membro aqui da nossa igreja, na passagem de ano, nós lançamos a palavra que seria o ano da chuva abundante. E no ano seguinte, o ano da chuva abundante, logo no começo do ano, a irmã perdeu seu pai. Já fazia 5 anos que ela tinha perdido a sua mãe. E agora perdia o pai. Uma irmã nova de idade, o sentimento de orfandade deve ser muito ruim. Eu, graças a Deus, eu tenho minha mãe ainda. E a irmã chegou para mim e falou: pastor, com esse choro doído, sabe? Esse choro apertado. A irmã chegou para mim e falou: pastor, ano da chuva abundante, e meu pai morre, pastor. Como é que é isso? A irmã não estava reclamando. Ela não estava blasfemando, não estava murmurando, não estava fazendo nada de errado. Ela só estava sem entender, ela estava perplexa. Perplexidade diante das dificuldades. Eu olhei para ela, ela me fez uma pergunta: onde está a chuva abundante, pastor? Eu falei: irmã, não sei. Não vou mentir para você, não vou inventar história para você. Eu não vou inventar história. Uma coisa você pode ter certeza, sempre eu vou falar a verdade para você. Eu não sei onde está a chuva abundante, mas eu sei que Deus é bom, sempre bom, ainda que eu não entenda seus desígnios. E a irmã ouviu essa palavra e se agarrou nela. Se agarrou nela. Você sabe, foi um ano difícil para ela. Foi um ano complicado. Muitas lutas, muitas coisas. Passou por muitas coisas. Mas em algum momento, o vento mudou. Em algum momento as coisas mudaram. Em algum momento aquilo que era um lamento se transformou num choro de gratidão a Deus. Gratidão por quê? Porque Deus é bom, sempre bom, em todo tempo Deus é bom. Haja o que houver, Deus é bom. Então dentro do coração dela explodiu a verdade. Para onde eu iria? Para onde eu iria, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Então presta atenção no que eu estou te falando. Eu não estou fazendo uma promessa vazia de que você não vai mais enfrentar problemas na vida, e que se você tiver um pensamento positivo, se você ficar batendo no chão assim, o pé no chão e declarando, acordando de manhã todo dia, e dá 3 pulinhos do lado da cama, é hoje, hein? É hoje. É hoje. Eu não vou falar isso para você, que nenhum problema vai acontecer com você. Não. Não estou prometendo isso. Eu estou falando para você aquilo que a palavra de Deus para mim me mostra e é clara. De que com Deus eu sou mais do que vencedor. Isto não é uma declaração vazia. E eu não estou falando esta palavra para arrancar um glória a Deus de você. Eu não preciso fazer isso. Os membros dessa igreja têm fé, e aqui a gente não precisa fazer nada, que o irmão já começa a gritar. Se eu não seguro os irmãos, de repente os irmãos começam a rodopiar aqui no meio. Eu é que tenho que dar uma segurada de vez em quando. Então não estou querendo arrancar um aleluia, eu não estou querendo arrancar um glória a Deus, eu só estou falando uma verdade que para mim é muito profunda. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora não tem esperança, mas você vai ser um sinal para esses que estão aí fora.
E mesmo que você passe por tribulações, porque tribulações acontecem na nossa vida, eu quero te falar, o tempo da tribulação será abreviado na tua vida, e o Senhor estará com você, e a tribulação na tua vida produzirá. A tribulação na vida do ímpio o destrói, a tribulação na vida do crente produz na vida dele. Então eu quero te dizer, a bolsa de valores, caia ou suba, você ganha, porque quem está com Cristo não pode perder. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e só quem crê, diga amém. O meu alvo não é lançar no teu coração uma expectativa falsa, não. O meu alvo é blindar teu coração, é que você blinde o teu coração contra as más notícias. É isso que eu quero. É que você, nesse ano, alimente a expectativa, tenha esperança, porque coisas grandes o Senhor vai fazer em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, meus irmãos. Área profissional, área pessoal, física, familiar, nos teus filhos, na sua vida emocional. No seu empreendimento, no seu ministério. Ministérios surgirão. Ministérios se levantarão, se multiplicarão, pode ter certeza, vai acontecer, porque Deus falou que iria acontecer, falou na sua palavra, e tem falado a nós, os homens que temos buscado a sua presença. O Senhor tem confirmado no nosso coração, vai acontecer, meus irmãos. Em Zacarias capítulo 9, versículos 11 e 12, olha o que está escrito, uma promessa de Deus. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim. Eu falei que ia ler o capítulo 9, versículos 11 e 12, li o versículo 9. Mas tá bom, continua lendo comigo o versículo 10. Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Ponto. Aqui está falando sobre o dia que Jesus voltará para estabelecer o reino dele nessa terra. Está me entendendo? E olha aqui, ó. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, sangue da tua aliança. Há uma aliança celebrada entre Deus e você. O sangue da tua aliança. Tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Voltai, ó presos da esperança. Eu acho tão lindo esse versículo. Presos da esperança, há uma esperança que insiste em permanecer no nosso coração. Todas as evidências mostram o contrário, todas as notícias apontam para o fim, mas somos presos da esperança. Há algo dentro de nós que clama, há algo dentro de nós que nos impulsiona para crer. Meu amado, em nome de Jesus, se nesses últimos tempos, por causa, sabe-se lá de quais motivos, ou pandemia, ou perdas, ou dificuldades que você tem passado, frustrações ou decepções, não importa se porventura o teu coração ficou entristecido, se o teu coração perdeu a esperança, há uma chama dentro de você, há uma chama aí dentro, você é prisioneiro da esperança, não tem como você fugir. Deixa eu te falar, eu ouso dizer que alguns aqui que estão me ouvindo, e que alguns que ouvirão, quando nós
subirmos esse vídeo para o YouTube, eu vou ousar dizer para você, você pode ter tentado se afastar, tentou ir embora, tentou deixar de lado esse negócio de ser crente, de ser tão envolvido, de ser participante ali, de uma maneira tão atuante na igreja, mas o que acontece? Dentro do teu coração arde um negócio, você não sabe explicar, e esse negócio te atrai, é um fogo que está aí dentro, não é um imã, não é ferro que é atraído por imã, é um fogo que é atraído por fogo, é diferente, eu não sei te explicar, é porque os olhos deles são como chamas de fogo, né? Então o fogo nos atrai, nós gostamos do fogo, nós somos atraídos para o fogo, a gente tenta, alguns até tentam escapar, mas são atraídos pelo fogo, porque arde o fogo do Espírito dentro de você. Se você crê, diga amém. Eu creio do fundo do meu coração. Você viu aqui que o texto, por causa do sangue da aliança, irmão, não é por causa dos nossos atos de justiça. Eu sei, meus irmãos, eu sou crente há muitos anos. Eu me converti em 87. 1987 é outro milênio. Não é nem outra década, é outro milênio. 1987. Eu sei que falar para você, isso que eu estou falando, choca um pouco as suas estruturas religiosas. Eu sei disso. Acredite em mim, para mim também foi algo desafiador. Quando eu ouço, e quando eu vejo na Escritura agora, e quando eu prego isso, eu sei que é algo desafiador. Que o problema do pecado foi resolvido, não tem mais problema de pecado com você. Eu sei que choca. Eu sei que os mais religiosos olham para a sua própria vida. O mais religioso mesmo, aquele que é religioso de carteirinha, ele não olha para a sua vida, ele olha para a vida do outro também. Ô irmão, eu sei como é que é. Ele olha para a vida do cônjuge. Não vou falar nada, irmãos. Você está esperando que eu fale, né? Não vou falar nada. Vou terminar o ano bem. Está coçando para eu falar, mas não vou falar nada. Você olha para a vida, do teu filho, que aí você ouve testemunho, e ouve, né? Ah, chegamos 200, nossa, a vigília foi poderosa. Aí você vê o pessoal orando um pelos outros, aí você fala, puxa, glória a Deus, podia se manifestar lá em casa numa lavada de louça. Atire a primeira Bíblia, quem nunca pensou isso. Você vê o jovem, você fala, nossa, mas esses jovens, aí você está passando assim essas redes sociais, né, essa coisa, você revela tanto. Tem um negócio chamado TikTok. Eu não tenho esse trem, eu não tenho. Não tenho, mas eu tenho Instagram. E aí, de vez em quando passa um lá. Bico, tem bico, sabe, né? Já viu bico? Viu o bico, né? E aí a música que está acompanhando o bico é uma música lá do mundo, lá, e você pensa, mas a vigília não foi ontem. Mas cadê essa fé toda? Fé demais não cheira bem. Você pensa, cadê essa fé toda? Eu sei que a gente olha para nós mesmos e olha para o outro e pensa, não pode ser, o pecado ainda é problema. Irmão, pois é, deixa eu te falar, parece injusto, né? Mas todo pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Para você entender com clareza, eu acho que vai ser claro, Quando você entregou a vida a Jesus, o sacrifício de Jesus foi feito quando? 2.000 anos atrás, vamos arredondar, 2.000 anos atrás, sim ou não? Quando ele morreu,
o perdão para o teu pecado tinha sido pago, sim ou não? Ou ele teve que morrer de novo? Não teve. Quando ele morreu na cruz, o perdão para o seu pecado já estava incluído. Aí você se converteu. Você entrou debaixo desse perdão, sim ou não? Mas ainda, a sua natureza não mudou completamente ainda. Sim ou não? Não está completamente transformado. Só que todo o pecado, ele não morreu só pelo começo da tua conversão. Ah, me converti. Ah, então está pago, está quitado até aqui. Daqui para frente é por sua conta. Seria justo se fosse assim? Teria lógica se fosse assim? Quer dizer, a gente é salvo pela fé, mas é preservado pela nossa fidelidade? Você está me entendendo? Porque os crentes pensam assim. A gente é salvo pela fé, mas eu sou abençoado pela minha fidelidade. Mas eu recebo o Espírito pela minha fidelidade. Mas eu recebo as bênçãos pela minha fidelidade. Mas Deus me ouve se eu andar direitinho. E a salvação? Não, a salvação é pela fé. Mas todo o resto é pela minha fidelidade. É pela minha santidade. Não é. É tudo pela fé. Diga, é tudo pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, diz a palavra. A Bíblia diz isto. Então você foi salvo, inteiramente salvo, completamente salvo. Todos os teus pecados foram perdoados, todos. Pastor, mas ainda há coisas que eu faço que são erradas. Mas você está sendo trabalhado por Deus, filho de Deus. Você está em um processo de transformação. Olha para o teu vizinho e diga assim para ele: irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Você está em obras. Você está em obras. Mas sabe como é que a gente é transformado? A Bíblia diz, a gente lê esse texto, você conhece o texto que eu vou citar, só que nunca, os religiosos, nós religiosos, a gente nunca pensou dessa forma. A Bíblia diz o seguinte: é por contemplar ao Senhor que de fé em fé e de glória em glória nós somos transformados. A Bíblia diz isso. Como é que a gente é transformado? Por contemplar ao Senhor. Contemplar. À medida que eu olho para Ele, eu sou atraído para Ele. À medida, cada vez que passa o tempo, eu mais olho para Ele, mais eu me sinto atraído por Ele. Mais o meu coração se afasta das coisas que são deste mundo. E eu vou amadurecendo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. As crianças não têm comportamentos condizentes com a sua idade? E alguns comportamentos não são feios? O que você acha? Sim ou não? Seu filhinho lindo aí, o Juninho. Você já passou vexame? Quando o Juninho, você foi apresentar o Juninho para alguém, o Juninho virou a cara e falou: não quero. Quem aqui já passou esse vexame com o Juninho? Já passou esse vexame? Aí fica pior se é o pastor da igreja. E aí o Juninho vira a cara para o pastor da igreja, você vê uma lágrima escorrendo assim pelo canto do olho da mãe. E aí por misericórdia da mãe você fala: não liga. Deixa ele, deixa o Juninho. Mas não é um comportamento típico de criança? Sim ou não? Ele vai continuar assim? Esperamos que não. Esperamos que não. Em algum momento, essa criança vai vencer a timidez. Não é maldade, é só timidez. Vai vencer a timidez. Essa criança vai se comunicar melhor. Por quê? Porque vai amadurecendo. Porque vai crescendo. Vai deixando as coisas de criança. Vai deixando as coisas de menino. E vai assumindo outros compromissos e outras maneiras de agir conforme a maturidade. Assim é que se vence o pecado. Os irmãos estão me entendendo? Você é atraído por Deus. E à medida que você caminha na direção do Senhor,
À medida que você caminha com o Senhor, à medida que você contempla o Senhor através da sua palavra, de ler, ouvir a sua palavra, contempla o Senhor através da convivência no meio do corpo de Cristo, contempla ao Senhor através da adoração. À medida que você caminha com o Senhor, você vai amadurecendo e vai deixando as coisas de menino, você vai deixando os pecados, Deus vai transformando a tua vida. Agora, quanto mais eu falar de lei para você, pior vai ficar a tua situação. Se eu chegar aqui todo domingo e falar, olha, crente que é crente mesmo, não ouve, sei lá o que, não vou nem citar. Não ouve Sidney Magal. Eu falei alguma coisa que os irmãos não ouvem, não conhecem. Sidney Magal. Hoje eu estava brincando com a Regina. Tem uma música do Sidney Magal que diz assim: quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Aí tem outro que fala, eu mato. Como é que é? Se eu te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Essa é a música do Sidney Magal. Imprópria demais, sim ou não? Se eu ficar falando para você, não ouça Sidney Magal, sabe o que vai acontecer? Você, na hora que eu estou pregando, você vai procurar no Spotify. Se eu falar para você, não assista La Casa de Papel, você vai falar assim, Berlim morreu ou não morreu? Quanto mais lei eu pregar, pior vai ficar. Porque a lei é o aguilhão do pecado. O poder do pecado está na lei. Os irmãos estão me entendendo? Precisa ficar claro para os irmãos isso. Então eu estou falando para você ter esperança, não confiado na sua própria justiça. Você tem que entender, você não merece, eu também não mereço. Graças a Deus que nós não merecemos. Mas por causa dele, nós temos direito. Ele nos deu esse direito. Sim ou não, queridos? Somos prisioneiros da esperança. Há dentro de nós uma esperança. Você sabe, tem um texto lá em Oséias, capítulo 2, versículo 15. Quero falar sobre duas situações em que a palavra esperança é usada na Bíblia. E é interessante que essa palavra no hebraico, esperança, ela é a mesma palavra utilizada para corda. Eu sei qual a relação. Deus é Deus, Deus é perfeito. Tudo na palavra tem significado e tem perfeição. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, olha o que diz. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, ou vale de Acã, por porta da esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O que o profeta Oséias está falando? Tem um vale que recebeu o nome de Acor ou de Acã. Esse vale recebeu esse nome porque algo muito ruim aconteceu ali. É algo vergonhoso que aconteceu ali. Esse vale é lembrado como uma grande derrota do povo de Israel. Uma grande vergonha aconteceu no vale. Você está prestando atenção em mim? Não desvie sua atenção, por favor. Vales, rios, mares e montanhas têm significado na Bíblia. Montanha fala de uma posição em Deus. Jesus se manifesta no monte da transfiguração. Jesus libera a sua palavra no monte das bem-aventuranças. É no monte das oliveiras que ele voltará. Você está me entendendo? É no monte chamado Gólgota que ele foi crucificado. Montes falam de coisas, de conquistas em Deus, de posições em Deus. Vales
falam de derrotas. Vou te contar uma história breve, rapidamente. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, venceu Jericó, o muro de Jericó caiu, e havia uma ordem, Josué tinha dado uma ordem, e Josué falou para o povo: olha, nós vamos dominar Jericó, e a primeira cidade que nós vencermos será integralmente consagrada ao Senhor. Não peguem nem nada do seu despojo. Mas infelizmente um homem tentado pela sua cobiça, chamado Acã, pegou lá 3 peças e escondeu na sua tenda. E na próxima batalha, foi numa cidade chamada Ai, o povo foi duramente castigado, perderam a guerra. Veio abatimento sobre o povo, então Josué buscou ao Senhor e falou: Deus, o que está acontecendo? Nós ganhamos uma batalha muito grande, perdemos uma batalha tão fácil. E aí Deus falou: tem algo errado aí. Tem alguém que não está de acordo aí. E aí Josué chamou todo o povo e falou: olha, nós perdemos a batalha. Deus falou que tem alguma coisa errada no meio do povo. Então eu queria que você tivesse a sinceridade agora de se apresentar. Você que fez algo errado, se apresente. Ninguém se apresentou, todo mundo ficou quietinho. E aí ele foi para Deus e falou: Deus, o pessoal não falou nada, então tem certeza que tem alguma coisa errada? Aí Deus falou: bom, faz o seguinte, está na metade de cá. Esse aqui está todo livre. Na metade de cá é que está o pecador. Aí ele falou, Josué falou: pessoal, ó, é o seguinte, vocês podem voltar para sua casa, porque o Senhor falou que está aqui, ó, o pecador está aqui, ó, nesse tanto aqui, ó. Eu acho que todo mundo ficou onde estava, porque a curiosidade mata. Eu acho, opinião minha, a Bíblia não fala, mas eu acho. Aí ele chegou, eu vou virar para frente, faz de conta que eu estou olhando para lá. E aí ele falou: pessoal, vocês que estão aqui, Deus falou que o pecador está aqui no meio. E aí ninguém se manifestou. Ele foi para Deus e falou: Deus, o pessoal está resistindo, não está aceitando não. Ah, foi da tribo de Judá. Pessoal, é o seguinte, da tribo de Judá, o resto pode ir embora. Ficou só o da tribo de Judá. E assim foi até ficar uma família. Ficou uma família. Era o equivalente a uma fileira. Tem o quê? 15, 20 pessoas. Ó, pessoal, quem pecou está aqui, ó. Quem pecou está aqui. Vocês vão falar ou não? E o pecador ficou lá assim: não é comigo não. Samuel, foi você que tomou o meu danete? Não, pai. Não foi não, pai. Mais ou menos assim. Davi, você que pegou meu fone? Hã? É assim. Aí estava lá o pecador que pega fone da... Não, brincadeira. Estava lá o pecador. E aí Deus falou: foi Acã. Acã não se arrependeu. Mesmo tendo diversas oportunidades. Isso dava uma pregação sozinha, não vou me deter, mas só isso dava uma pregação inteira. Acã teve diversas oportunidades de acertar. Você está me entendendo? Está me ouvindo? Diversas oportunidades de fazer o que é certo. Disse não para todas elas. Foi exposto. Foi exposto. Não se arrependeu. Morreu apedrejado. E por causa do seu pecado, o povo pagou. Centenas de soldados morreram. E aquele vale ficou conhecido como Vale de Acã, lugar da derrota, lugar da vergonha. O que Deus está falando? Por favor, entre comigo nessa história. O que Deus está falando? Deus está falando o seguinte através de Oséias: sabe o lugar da tua queda? Sabe o lugar da tua vergonha? Sabe o lugar do teu fracasso? Sabe o lugar em que você deveria fazer certo e optou por fazer errado? Sabe o lugar onde você confiou e foi enganado? E não teve a capacidade de ver as evidências? E se permitiu ser enganado? Você sabe aquilo que prejudicou tanto a tua vida?
que comeu grandes anos da sua existência. Você sabe aquela área da tua vida que sempre foi uma pedra de tropeço, na qual você caía repetidas vezes, ano após ano? Sabe este lugar? Pois bem, ali naquele lugar eu colocarei uma porta da esperança para você. A religião fala que esperança é para quem está nos montes, é para quem tem experiência com Deus, é para quem ora bonito, é para quem conhece a palavra, é para quem anda com ética ilibada. Esperança é só para poucos e bons, mas Deus está pervertendo estes pensamentos religiosos, está falando, é no vale que mais se precisa de esperança. A esperança é para o desvalido, a esperança é para aquele que não tem esperança nenhuma, não tem ajuda nenhuma, aquele que está no vale, é a esperança para ele. Às vezes vale é só dificuldade na vida. Sabe o tempo onde portas estão fechadas? Eita, estou sentindo o vento aqui. Sabe o tempo onde as portas se fecham, parece que tudo vai dar. Você já viu aquela frase? Êfase. Já viu? Tem fase que é tão ruim que você é chamado para ser mesário na eleição. Tem alguma coisa pior do que ser mesário na eleição? Você não gosta de política, não sabe de nada. E você vai ser chamado para ser mesário da eleição. É uma fase, é a fase em que você estaciona o carro, vem o outro, bate no seu carro. É a fase que você está andando, está parado no farol, vem a bicicleta e atropela você no seu carro. É a fase que quebra a chave no contato. Sabe aquela fase? É vale. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Palavra de Deus para você nesta noite. Deus coloca uma porta da esperança no meio do seu vale. Deus coloca uma porta da esperança no meio do seu vale. Magdita, você está no vale. Mas Deus coloca uma porta de esperança no meio do teu vale. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Uma porta de esperança. Uma porta de esperança. Não há forças para orar, para buscar, não há forças. Deus sabe o tanto que você se esforça para vir ao culto. Deus sabe o tanto que você se esforça para continuar prestando atenção na palavra, para servir a Deus e não mostrar aquilo que está dentro do seu coração, a tristeza que está dentro do seu coração. No meio do teu vale, o teu Pai Celestial abre uma porta da esperança. É no meio do vale. Você não vai ter que subir na montanha não, Magda. É no meio do vale. É no meio do vale. E não vai demorar. Não vai demorar. Não se cobra mais. Descansa agora. Deita agora nos braços do teu Pai. E descansa, não se cobra mais. Não fica perguntando também quando. Vai acontecer sem que você perceba quando. Fique em paz. Fique em paz. Haja paz no teu coração agora. Dá um aplauso ao Senhor. Em outro milênio, tinha um programa chamado A Porta da Esperança. Alguém aqui se lembra? Para eu não ficar envergonhado sozinho aqui, quem se lembra da Porta da Esperança? Só gente com RG baixo. RG de 17, 18 milhões, 20 milhões.
Você lembra, né, Luiz? Você lembra. Gente de RG baixo. O Silvio Santos, eu acho que era no Silvio Santos, né? Era isso? Estou perguntando para quem tem RG baixo aqui. O Silvio Santos tinha um quadro em que uma pessoa fazia um pedido, e aí a produção do programa mandava para as empresas a possibilidade das empresas atenderem aquela necessidade. Então era um carro novo, uma reforma na casa, alguma coisa assim. E aí ele chamava a pessoa e falava, vamos abrir as portas da esperança. E às vezes, quando abria, estava lá o dono de uma concessionária que dava o carro. Aí era emocionante, todo mundo chorava. Minha avó na sala de casa chorava. Minha avó ficava emocionada e falava, compra o carnê do baú que eu vou mandar uma carta para a porta da esperança. Eu ficava vendo isso. Só que tinha vezes, e aconteceram algumas, que às vezes era o pedido de uma criança. E é quando abria a porta da esperança, não tinha ninguém lá. Infelizmente, quando a gente fala em porta da esperança, os mais antigos se remetem para esse momento, onde uma empresa tocada, comovida, faz um donativo. Infelizmente, hoje em dia, quando a gente fala porta da esperança, a gente pensa em algo banal. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que, no meio do teu vale, uma oportunidade vai se abrir para você. Você está me entendendo? No meio do teu vale, uma oportunidade que vai mudar a tua vida, vai se abrir para você. Primeira vez que a palavra esperança aparece na Bíblia, é nesse contexto mesmo de Acã, só que é um pouco antes. Que está lá em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Vá lá para Josué capítulo 2, por favor. Versículos 17 e 18. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel, liderado por Josué, está diante da terra prometida. É só eles atravessarem o Rio Jordão. Jordão, a palavra Jordão é rio da morte. Rio da morte. Porque numa determinada época do ano, as suas águas, sua correnteza é muito forte. Rio Jordão. E do outro lado, estava logo em seguida a cidade de Jericó. E aí Josué falou, olha, nós vamos mandar 2 espias. Alguém deve ter falado, vamos mandar 12? Não. Aprendemos uma lição, não vão 12 não, vai só 2. 2 espias só para a gente saber como é que a gente vai... E aí foram os 2. E eles entraram na cidade, viram que tinham que ver, e levantaram suspeita. E aí eles ficaram na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe era prostituta. E Raabe morava em cima da muralha de Jericó. Você está entendendo? Provavelmente era uma ocupação ilegal. Uma muralha. Muralha não foi feita para ter casa, para ter apartamento. Muralha foi feita para proteger. Só que Jericó era muito forte. A muralha era larga, a ponto de construir-se apartamentos ali. E a Raabe construiu um puxadinho em cima da muralha. E lá com a família dela, ela mantinha a sua atividade. Ela era prostituta. E os 2 espias entraram lá. E aí Raabe procurou os 2 e falou assim, olha, nós ouvimos o que o Deus de Israel fez com os povos que estavam no deserto. E o nosso coração ficou desmaiado aqui na cidade. Nós ouvimos o que Deus fez tirando o povo de Israel do Egito. Você está me acompanhando? Acontece que a saída do povo de Israel do Egito
tinha sido 40 anos antes. Ou seja, tinha portadores de más notícias ali falando com a cidade. Certamente saiu no jornal: extra, extra, nova cepa Israelcom está se aproximando de Jericó. E a cidade ficou com o coração desmaiado. Mas Raabe conseguiu ter esperança. Justamente quem? A pessoa mais desqualificada, supostamente, a pessoa mais desqualificada. E ela recebeu os espias, e os espias falaram para ela isso aqui, ó. Capítulo 2, versículos 17 e 18. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo, quem? Teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Você viu que não falou filho? Raabe não tinha filhos. Por que ela não tinha filhos? Não é porque ela não tinha marido. É que provavelmente, ou ela era estéril, ou matou todos, antes de nascerem. Não merecia a bênção. Se a gente começar a estudar aqui e ver as características de Raabe, não merecia a bênção. Mas ela tinha apenas fé. Fé bastou. E ela falou para os homens: olha, nós sabemos que essa cidade foi entregue nas mãos de vocês. Nós sabemos que o mundo vai cair. Não vai sobrar pedra sobre pedra, nós sabemos disso. Mas nos permita, a mim e a minha família, sobrevivermos. Por favor, ajam com benevolência. Ajam da mesma forma que eu estou agindo com vocês. Eu os acolhi na minha casa, os protegi. Os soldados da cidade vieram procurá-los, eu os escondi, não os delatei. Por favor, é um clamor de alguém desesperado, sabendo que a morte estava próxima. E essa mulher fala: por favor, não nos entregue à morte. E aqueles dois mensageiros, eu procurei, não achei o nome deles, mas um deles tira o cinto, e era o fio vermelho. Isso me faz pensar, sabe, fio vermelho, não era fácil tingir nenhuma roupa de vermelho naquela época. Precisava de um determinado animal, um determinado crustáceo, que era raro e dava muito trabalho para tingir. Quem tinha fio vermelho era sacerdote. Não quero afirmar para você, vou estudar mais a respeito. Mas me ocorreu que um deles era da tribo de Levi. Tirou o fio vermelho, o sacerdote tira de si o vermelho, entrega na mão de quem não merece e fala: amarra isso aqui na sua casa, e quando nós viermos, você será poupada. Ela não sabia, nem eles tampouco sabiam o que aconteceria. Eu e você agora sabemos, porque lemos a Bíblia, e sabemos que eles cercaram a cidade 7 vezes, e no último dia cercaram 7 vezes, 7 dias uma vez, e no último dia 7 vezes, e gritaram, e caiu a muralha de Jericó. Só teve um lugar. Só teve um lugar que o muro não caiu. Cai 10.000 à minha direita, cai 1.000 à minha esquerda. Morre gente daqui, morre gente dali. E é má notícia que chega de um lado, é má notícia que chega do outro. Só tem um lugar que a praga não pega. Só tem um lugar que o juízo não chega.
Não se esqueça que aquela cidade estava sendo julgada pelo seu pecado também. O povo de Israel foi sobre Canaã para julgar Canaã também. Era juízo de Deus sobre aquela terra. Quando eles pararam para na frente, gritaram. Tremeu tudo. Um abalo sísmico. A casa de Raabe deve ter mexido com tudo. Às vezes dá a impressão que vai chegar na nossa casa, não dá a impressão? Começa a tremer, você pensa, oh meu Deus, oh Senhor, é agora que chega. E aí você até segura lá a parede e fala, oh Deus, oh Senhor, eu vou continuar crendo. Senhor, eu creio. E cai, você ouve barulho, e gente gritando, e criança chorando, e barulho, e braço, aí você olha pela janela, braço sendo decepado. A muralha cai, só resta, depois que a poeira baixa, só sobra uma casa de pé. É a casa daquela que não merece. É a casa daquela que não tem filhos. É a casa daquela que não tem marido. É desprezada. Aquela que nem foi capaz de pedir por si mesma. Ela só pediu pelos seus pais. Se vocês vierem, por favor, preserva a família do meu pai. O nome do meu pai. Eu não tenho descendência. Eu não tenho nome para zelar. O meu nome já foi completamente jogado na lama. Eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi tudo. Mas se eu puder fazer alguma coisa para preservar aqueles a quem eu amo, é isso que ela faz. Josué invade a cidade. A casa de Raabe fica lá com o cordão vermelho. Entram os soldados. Aquele que deixou a corda vermelha para ela. Corda significa esperança. Eu falei no começo da mensagem. Quem lê em hebraico lê: amarre a esperança na janela da tua casa. Ele chegou lá e olhou para Raabe e falou: olha, você dá um cardo. Hein? Depois que terminar essa batalha aqui toda, vamos conversar, eu te levo no pezão. Oh. Sabe o que acontece com Raabe? Abra lá em Mateus capítulo 1. Abra lá em Mateus capítulo 1. Abra lá Mateus capítulo 1. A estéril, a desqualificada. Olha o que Deus faz. Mateus capítulo 1. Versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe foi mãe de Boaz. Este de Rute gerou Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Um fio de escarlata amarrado na janela deu a esta mulher não somente a sua vida, a vida da sua família e a sua descendência. Os anos passarão, milênios passarão, a eternidade passará e ninguém vai apagar o nome de Raabe da linhagem do rei dos reis. Só quem crê, diga amém. Aleluia! Amarre um fio escarlate na janela da tua casa. Obviamente, eu não estou falando no sentido literal. Eu estou falando da corda vermelha que nos dá segurança. A corda vermelha aponta para o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Sabe por que você não cai no inferno? Sabe por que você não sucumbe diante das dificuldades? Porque há uma corda te segurando, te sustentando. Você poderia falar uma mão também, a mão do Senhor. Mas na nossa pregação de hoje eu vou usar a corda.
você está agarrado. Na verdade, não é nem você que está agarrado, sabia? O Senhor te amarrou com laços de amor eterno. Ele pegou a corda vermelha, que é o sangue, te amarrou, fez um laço, e mesmo que você queira ir embora, Ele não deixa, porque Ele é um Pai amoroso. Você sabe, irmãos, encerrando essa mensagem, o vídeo está pronto? Conseguiram o vídeo inteiro? 5 minutos? 7, joia, 8, quase 8. Tá bom. O som está saindo? Não vou ter surpresa? Aleluia. Sabe o que é bom, Tiago? É quando eu pergunto, eu não vou ter surpresa, o irmão faz assim, ó. Tadinho, os meninos fazem o melhor que podem. Guilherme, eu estou brincando com você, viu? Danilo, estou brincando com você. Vocês fazem o melhor que podem. Deixa preparado aí. Sabe, eu quero sugerir algo para vocês. Quero sugerir algo. Os irmãos me conhecem, vocês são membros aqui da igreja. Quem está nos visitando, talvez não nos conheça tão bem. E possa achar um pouco estranho. Mas nós fazemos o que fazemos apenas como um símbolo. É um ato profético. Eu quero sugerir que você pegue... Eu pedi para fazer alguns adesivos vermelhos. Adesivos e imã de geladeira. Estão aí? Estão aí? Estão aí? Cadê? Cadê o Everton? Everton, está aí? Me ajuda aqui, o Everton, por favor. Tem 300 aí? 300 de cada. Ó, um imã de geladeira e um adesivinho, escrito, é vermelho, né? Escrito Videira Indaiatuba, 2022, o ano da aceleração. Nós vamos distribuir para quem quiser. Eu sugiro que você, eu, por exemplo, vou deixar na minha Bíblia. Vou colocar o adesivo aqui na minha Bíblia. Para eu me lembrar todo dia eu leio a Bíblia, para eu me lembrar todo dia que eu tenho o sangue me segurando, me sustentando. A obra de Jesus é perfeita. Não precisa de nenhum acréscimo. Você está me entendendo? Quando Jesus disse está consumado, significa não há nada que você possa fazer para acrescentar alguma coisa. Não há nenhum passo de fé. Não há nenhum sacrifício. Nenhuma peregrinação. Não há nenhuma penitência. Nada. Qualquer dessas coisas são completamente inócuas. Porque a obra está consumada. É só pelo sangue. Só. Nada além do sangue. É só pelo sangue. Então, na verdade, isto é só um símbolo, um ato profético. Que você é livre para pegar ou não. Como é que nós vamos fazer? Servos, quem está de servo hoje? Vem aqui à frente, pega com o Everton. Everton, vai ali do lado, faz a gentileza. São 300 de cada. Eu acho que aqui nós temos 200 e poucas pessoas, não chega a 300. Então dá para pegar um de cada. Um imã e um adesivo. Criança não, por favor, criança não. E os jovens, você não pega o imã, a menos que a sua família não esteja aqui, tá? Se a tua família não estiver aqui, papai e mamãe vão pegar o imã. Você pega só o adesivo, tá bom? Pastor, não deu, acabou o adesivo. Aí você pega o imã, coloca lá uma cola e tudo bem. É um símbolo. Durante todo esse ano, na hora que você pegar a sua Bíblia, você estiver no seu quarto, você for fazer a comida, você entrar no seu carro, você vai ver esse adesivo e vai te lembrar. Jericó inteira cai, mas a tua casa permanece de pé. E não somente isso, tua história inteira é transformada. Tua história inteira. Por isso que eu falei para você, isso aqui que está acontecendo é só o começo. Algo extraordinário está às portas. Dizem amém a isso ou não, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos terminar o culto de hoje orando. Nós vamos
passar o vídeo do pastor Aloísio. Em seguida, eu queria chamar a equipe de música aqui à frente. Quando for 15 para meia-noite, a gente para orar. Tudo bem, meus irmãos? Então, passa o vídeo agora. Os servos, por favor. Eu mandei fazer também algumas canecas. Quantas são? 16. Nesse formato aqui, ó. O ano da aceleração e escrito, e aqui o vermelho. A caneca terá que ser vendida. Você vai perguntar lá depois. Esses adesivinhos não, mas a caneca tem que ser vendida. Tá bom? Então, põe aí, por favor. Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Olá, irmãos, queremos deixar uma mensagem aqui para você. Frequentemente, nós damos um tema profético para o ano. Creio que precisamos entender o que o Senhor está fazendo a cada época. Isso não significa que essa seja a única coisa que o Senhor vai fazer, mas mostra a sua ênfase. Precisamos perceber os tempos de Deus. Depois de 2 anos restringidos em nossas ações como igreja, por causa do distanciamento social, chegou o tempo de sairmos e ganharmos velocidade. Eu creio que 2022 será o ano da aceleração. Essa é uma palavra que poucas vezes usamos dentro da igreja e parece